Lição 4. O Evangelho de João. João. Autor: João. Data: 80-95 depois de Cristo. Tema: Jesus, o Filho de Deus. Palavras-chave: crer, testemunhar, vida. Versículos-chave: João 13:16, 20, 30 e 31. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13:16. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 30 e 31. O Evangelho segundo João é ímpar entre os 4 evangelhos. Relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém que não se acham nos sinóticos, e revela mais a fundo o mistério da sua pessoa. Segundo testemunhos antigos, os presbíteros da Igreja da Ásia Menor pediram ao venerável ancião e apóstolo João, residente em Éfeso, que escrevesse este evangelho espiritual para contestar e refutar uma perigosa heresia concernente à natureza, pessoa e deidade de Jesus, propagada por um certo judeu de nome Cerinto. É talvez a peça literária de mais ampla circulação em todo o mundo, devido à prática de imprimir e distribuir o Evangelho de João em separata. Autor: o autor identifica-se indiretamente como o discípulo a quem Jesus amava. O testemunho dos primórdios do cristianismo, bem como a evidência interna deste Evangelho, evidencia João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, ex-pescador, como autor. João foi um dos 12 apóstolos originais de Cristo, e também um dos 3 mais chegados a ele, Pedro, Tiago e João. Foi escritor de outros 4 livros do Novo Testamento. Tema: Deus vocacionou João para apresentar o retrato espiritual de Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, vindo por determinado tempo para ser revestido de carne humana. Não obstante, é a segunda pessoa da bendita Trindade, pré-existente e eterna. Em nenhuma outra peça literária, a divindade de Cristo é mais persistente afirmada, ou definidamente provada. Todos os elementos de João, o prólogo, os milagres, os discursos, as enunciações proféticas, a morte, ressurreição e ascensão sem paralelos, tudo se resume em uma grande declaração: Cristo é Deus. O Evangelho segundo João continua sendo para a Igreja uma grandiosa exposição teológica da verdade, como a temos personalizado em Jesus Cristo. Data: a época em que foi escrito é bem posterior, cerca de 80-95 depois de Cristo. João, por essa época, também tinha cerca de 95 anos. A mesma tradição que localiza João em Éfeso sugere que ele escreveu seu evangelho na última parte do século I. Na falta de provas substanciais do contrário, a maioria dos eruditos aceita essa tradição. Propósito: João deixa claro o propósito do seu evangelho, em João 20:31, a saber, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Alguns manuscritos gregos deste evangelho apresentam, nesta passagem, formas verbais distintas para crer. Uns contêm o aoristo subjuntivo, para que comecem a crer; outros contêm o presente do subjuntivo, para que continuem crendo. No primeiro caso, João teria escrito para convencer os incrédulos a crer em Jesus Cristo e serem salvos. No segundo caso, João teria escrito para consolidar os fundamentos da fé de modo que os crentes continuassem firmes, apesar dos falsos ensinos de então, e assim terem plena comunhão com o Pai e o Filho. Estes 2 propósitos são vistos no Evangelho segundo João. Contudo, o peso do Evangelho no seu todo favorece o segundo caso como sendo o propósito predominante. Visão panorâmica: João apresenta evidências cuidadosamente selecionadas no sentido de Jesus ser o Messias de Israel e o Filho encarnado, não adotado, de Deus. As evidências comprobatórias incluem: 1. 7 sinais e 7 sermões, pelos quais Jesus revelou claramente sua verdadeira identidade. 2.
7 declarações eu sou mediante as quais Jesus revelou figuradamente aquilo que ele é como o Redentor da raça humana. 3. A ressurreição corpórea de Jesus como o sinal supremo é a prova máxima de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. João contém duas divisões principais. 1. Os capítulos 1 ao 12 tratam da encarnação e do ministério público de Jesus. Apesar dos 7 sinais convincentes de Jesus, dos seus 7 grandiosos sermões e das suas 7 majestosas declarações eu sou, os judeus o rejeitaram como seu Messias. 2. Uma vez rejeitado pelo Israel do Antigo Pacto, Jesus passou a considerar seus discípulos como o núcleo do novo concerto, isto é, a igreja que ele fundou. Estes capítulos incluem a última ceia de Jesus, seus últimos sermões e sua oração final com seus discípulos. O novo concerto se iniciou e se estabeleceu pela sua morte e ressurreição. Características especiais. 8 características ou ênfases principais destacam o Evangelho segundo João. 1. Jesus como Filho de Deus. Do prólogo do Evangelho, com sua sublime declaração, vimos a sua glória, até a sua conclusão na confissão de Tomé, Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus, o Filho encarnado. 2. A palavra crer ocorre 98 vezes, equivalente a receber a Cristo. Ao mesmo tempo, esse crer requer do crente uma total dedicação a Ele, e não apenas uma atitude mental. 3. Vida eterna em João é um conceito-chave, referindo-se não tanto a uma existência sem fim, mas à nova qualidade de vida que provém da nossa união com Cristo, a qual resulta tanto na libertação da escravidão do pecado e dos demônios, como em nosso crescimento contínuo no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele. 4. Encontro de pessoas com Jesus. Há neste Evangelho 27 desses encontros individuais assinalados. 5. O ministério do Espírito Santo, pelo qual ele capacita o crente, comunicando-lhe continuamente a vida e o poder de Jesus após sua morte e ressurreição. 6. A verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a palavra de Deus é a verdade. A verdade liberta, purifica. Ela é a antítese da natureza e atividade de Satanás. 7. Importância do número 7 neste Evangelho. 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações eu sou dão testemunho de quem Jesus é. Confere a proeminência do número 7 no livro de Apocalipse, do mesmo autor. 8. O emprego de outras palavras de destaque como luz, palavra, carne, amor, testemunho, conhecer, trevas e mundo. Comentário. João não começa na manjedoura de Belém, mas antes que o mundo fosse formado, no princípio. Jesus era o Filho de Deus antes de se tornar carne e habitar entre nós. No princípio era o Verbo. Como é semelhante a Gênesis o início deste livro. O Verbo, João 1:1. João começa seu evangelho denominando Jesus de o verbo grego logos. Mediante este título de Cristo, João o apresenta como a palavra de Deus personificada e declara que nestes últimos dias Deus nos falou através do seu Filho. As Escrituras declaram que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus e a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. Assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e mente, assim também Cristo, como o Verbo, revela o coração e a mente de Deus. João nos apresenta 3 características principais de Jesus Cristo como Verbo. 1. O relacionamento entre o Verbo e o Pai. Cristo preexistia com Deus antes da criação do mundo. Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto de Deus Pai, mas em eterna comunhão com Ele. B. Cristo era divino, o Verbo era Deus, e tinha a mesma natureza do Pai. 2. O relacionamento entre o Verbo e o mundo. Foi por intermédio de Cristo que Deus Pai criou o mundo e o sustenta. 3. O relacionamento entre o Verbo e a humanidade. E o Verbo se fez carne. Em Jesus, Deus tornou-se um ser humano com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. Este é o postulado básico da encarnação. Cristo deixou o céu e experimentou a condição da vida e do ambiente humano ao entrar no mundo pela porta do nascimento humano.
Cristo se tornou o que ele não era anteriormente, homem. Não cessou, porém, de ser Deus. Era Deus homem. Durante 33 anos viveu neste mundo num tabernáculo de carne. Encarnação vem de duas palavras latinas, in significando encaro, carne. Cristo, pois, foi Deus na carne. Como foi recebido Cristo, o Verbo? Ler João 1:11. Veio para os seus, judeus, e eles não o receberam. Apresentou-se ao seu povo como rei, porém, foi rejeitado. Parte 2. Ministério Público. João 1:19 ao 12:50. João Batista foi a primeira das 7 grandes testemunhas da divindade de Cristo, que Cristo era Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Quando Jesus foi batizado, João viu o Espírito descer sobre ele e pousar. Eu de fato vi, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E termina o seu testemunho: este é o Filho de Deus. No começo Cristo revelou-se Filho de Deus pelas suas palavras e atos. O primeiro sinal da sua divindade foi transformar água em vinho. Simplesmente falou e foi obedecido. Este milagre convenceu os discípulos de que ele era o Messias. Quando os dirigentes pediram um sinal que provasse a sua autoridade em purificar o templo e dele expulsar os cambistas, replicou: destruir este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus ficaram escandalizados, pois o santuário tinha sido construído em 46 anos. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, explica João 2:19 ao 22. A suprema prova da divindade de Cristo é a ressurreição. Jesus transmitiu a Nicodemos os maravilhosos ensinos sobre a vida eterna, seu amor, e o novo nascimento. Nicodemos era um homem reto, de alto padrão moral. Cristo, contudo, lhe disse: importa-vos nascer de novo. Se Jesus houvesse dito isso à mulher samaritana, Nicodemos teria concordado. Por causa do seu nascimento, não era judia como samaritana, nada podia esperar. Nicodemos, porém, era judeu de nascimento e tinha direito de esperar alguma coisa. Foi justamente a ele que Jesus disse: importa-vos nascer do alto. João 13:16 revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. 1. O amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos, isto é, o mundo. 2. Deus deu seu Filho como oferenda na cruz por nossos pecados. A expiação procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que ele foi obrigado a fazer. 3. Crer, grego pisteu, inclui 3 elementos principais. A. Plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do perdido pecador. B. Comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, dedicação e obediência a Ele. C. Plena confiança em Cristo de que Ele é capaz e também quer conduzir o crente à salvação final e à comunhão com Deus no céu. 4. Perecer é a quase sempre esquecida palavra em João 13:16. Ela não se refere à morte física, mas à pavorosa realidade do castigo eterno no inferno. 5. Vida eterna é a dádiva que Deus outorga ao homem quando este nasce de novo. Eterna expressa não somente a perpetuidade da nova vida, mas também a qualidade desta vida, como a de Deus. Uma vida que liberta o homem do poder do pecado e de Satanás, e que o afasta daquilo que é puramente terreno para que ele conheça a Deus. Como os judeus do seu tempo, Nicodemos conhecia a lei de Deus, porém, nada sabia do seu amor. Era homem de elevada conduta moral. Reconhecia Jesus como mestre e não como salvador. E exatamente o que acontece hoje. Jesus revelou a uma só mulher a verdade da sua obra messiânica. A presente história demonstra o valor que ele dá a uma só alma. Face a face com esta mulher de vida irregular, mostrou-lhe a vida que ela estava levando. O modo leviano com que essa pecadora encarava o casamento não é diferente da atitude com que muitas pessoas o encaram hoje. Cristo não a condenou, mas revelou-lhe que só ele poderia ir ao encontro dos seus anseios espirituais, que ele é a água da vida. Só ele pode matar a sede. As fontes do mundo não satisfazem. Os homens têm experimentado tudo, mas continuam descontentes e intranquilos. Porventura creu a mulher em Cristo? Como agiu?
Suas ações falam mais alto que suas palavras. Retirou-se e pelo seu simples testemunho, levou aos pés de Cristo uma cidade inteira. Adorarão em espírito e em verdade. Jesus ensina várias coisas neste versículo. Em espírito indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e num espírito, ou disposição de ânimo, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo. Verdade grego aletheia é uma característica de Deus, encarnada em Cristo, intrínseca no Espírito Santo. Por isso, a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai que se revela no Filho e se recebe mediante o Espírito. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da Palavra de Deus desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração. Vemos na cura do filho do oficial do rei o segundo sinal da divindade de Cristo. Durante sua entrevista com o centurião, Jesus leva esse homem a confessar abertamente Cristo como Senhor, sim, e com ele todos os seus familiares, fazendo-se igual a Deus. Jesus faz várias declarações espantosas aqui. 1. Deus é seu Pai de um modo único e exclusivo. 2. Ele mantém unidade, comunhão e autoridade com Deus. 3. Ele tem o poder de dar a vida e de ressuscitar os mortos. 4. Ele tem o direito de julgar a todos. 5. Ele tem o direito às honras divinas. 6. Ele tem o poder de dar a vida eterna. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. 1. Milagres, neste versículo chamados sinais, são: A. Operações de origem e caráter sobrenaturais, grego dunamis. B. Podem ser um sinal distintivo ou marca, grego semeion, da autoridade divina. 2. Os propósitos dos milagres no reino de Deus são pelo menos 3. A. Dar testemunho de Jesus Cristo, autenticando a veracidade da sua mensagem e comprovando a sua identidade como Cristo de Deus. B. Expressar o amor compassivo de Cristo. C. Evidenciar a era da salvação, a vinda do reino de Deus, e a invasão do domínio de Satanás por Deus. 3. As Escrituras afirmam que os milagres vão continuar durante toda a época da Igreja. A. Jesus enviou seus discípulos para pregar a palavra e operar milagres. B. Jesus declarou que todos aqueles que nele crescem mediante a pregação do Evangelho realizariam as obras que ele realizava, e obras ainda maiores do que aquelas. C. O livro de Atos fala, repetidas vezes, da operação de milagres na vida dos crentes. Esses seriam os sinais que seguiriam e que confirmariam a pregação do Evangelho. D. Os dons de cura e o poder para operar milagres fazem parte dos dons que o Espírito quer conceder à Igreja no decurso desta presente era. Jesus citava a Escritura para ratificar o que dizia, porque a Sagrada Escritura é a própria palavra do seu Pai e, portanto, a autoridade suprema da sua vida. A Escritura é, também, a única autoridade suprema do cristão. Somente Deus tem o direito de determinar a regra de fé do homem e seus padrões de conduta, e quis exercer essa autoridade revelando ao homem sua verdade num livro chamado Bíblia. A Bíblia, por ser a palavra e a mensagem de Deus, exerce a mesma autoridade que o próprio Deus exerceria se fosse falar-nos diretamente. A Escritura divinamente inspirada é a autoridade final do crente. Ideias humanas, tradições eclesiásticas ou humanas, profecias na igreja e supostas novas revelações ou doutrinas, tudo deve ser testado pelo padrão das Sagradas Escrituras. Tudo isso jamais terá autoridade em si, acima das Escrituras ou coexistente com elas. Professar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade além de Deus, como revelado em Cristo, e da sua palavra inspirada, é afastar-se da fé cristã e do senhorio de Cristo. Afirmar que qualquer pessoa, instituição, credo ou igreja possui autoridade religiosa igual à revelação inspirada de Deus, ou maior do que ela, equivale à idolatria. Se, portanto, alguém não submete suas crenças e sua doutrina à autoridade da revelação apostólica do Novo Testamento, coloca-se fora do cristianismo bíblico e da salvação em Cristo. Verdadeiramente, seres livres, João 8:36. O não salvo é escravo do pecado.
Escravizado pelo pecado e por Satanás, é forçado a viver segundo as concupiscências da carne e os desejos de Satanás. O verdadeiro crente, salvo em Cristo com a graça acompanhante do Espírito Santo que nele habita, é liberto do poder do pecado. Quando tentado a pecar, ele agora tem o poder de agir de conformidade com a vontade de Deus. Está livre para tornar-se servo de Deus e da justiça. A libertação da escravidão do pecado é um critério seguro para o crente. Professo testar e comprovar se a vida eterna habita nele com a sua graça regeneradora e santificadora. Quem vive como escravo do pecado, ou nunca experimentou o renascimento espiritual pelo Espírito Santo, ou experimentou a regeneração espiritual, mas cedeu ao pecado e voltou à morte espiritual, a qual leva à escravidão do pecado. Não se quer dizer com isso que os crentes estão livres da guerra espiritual contra o pecado. Durante nossa vida inteira, teremos de lutar constantemente contra as pressões do mundo, da carne e do diabo. A plena liberdade da tentação e a atração do pecado terão lugar somente com a redenção completa, quando da nossa morte, ou na volta de Cristo para buscar os seus fiéis. O que Cristo nos oferece agora é o poder santificador da sua vida, mediante o qual aqueles que seguem o Espírito são libertos dos desejos e paixões da carne e capacitados a viverem como santos e inculpáveis diante dele, em amor. Uma das melhores coisas que aconteceu ao cego de nascença foi a sua exclusão de sua religião anterior. Se lhe fosse permitido permanecer na sinagoga, teria corrido perigo de voltar aos caminhos tradicionais do judaísmo e, aos poucos, alienar-se de Cristo e do Evangelho. Hoje, a mesma coisa pode acontecer aos que são salvos em Cristo, mas que pertencem às igrejas mornas ou às organizações religiosas sem fundamento bíblico. Se permanecerem numa tal igreja ou sistema, poderão perder o interesse pelo verdadeiro cristianismo bíblico e voltar aos maus caminhos da sua vida anterior. O melhor é largarmos o que não é de Deus, para que Cristo se aproxime de nós plenamente. Jesus declara que Ele é o bom pastor prometido nas profecias. 1. Esta metáfora de Jesus como o bom pastor ilustra o cuidado terno e devotado que Ele tem por seu povo. É como se ele dissesse: eu sou, para com todos aqueles que creem em mim, o que um bom pastor é para suas ovelhas: cuidadoso, vigilante e amoroso. 2. A característica de Cristo como o bom pastor é que ele morreu por suas ovelhas. E isso que, de modo ímpar, ressalta a Cristo como pastor. E a morte de Cristo na cruz que salva suas ovelhas. Cristo é aqui chamado bom pastor. Em Hebreus 13:20 é chamado grande pastor, e em 1 Pedro 5:4, o sumo pastor. 3. O ministro do Evangelho que ocupa esta posição apenas como meio de vida, ou de obter honrarias, é o mercenário referido em João 10:12-13. O verdadeiro pastor cuida de suas ovelhas. O falso pastor pensa em primeiro lugar em si mesmo e na sua posição diante dos homens. A ressurreição de Lázaro é o sinal do Evangelho de João. Os outros evangelhos registram a ressurreição da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Mas no caso presente, Lázaro estava morto havia 4 dias. Na realidade, teria sido mais difícil para Deus ressuscitar um do que o outro. Todavia, o efeito produzido nos líderes foi profundo. A declaração que Jesus fez de si mesmo a Marta, acha-se aqui registrada: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Neste pequeno versículo da Bíblia, está revelado o profundo pesar de Deus pelas tristezas do seu povo. O verbo chorou grego dacru indica que, a princípio, Jesus derramou lágrimas e a seguir pranteou em silêncio. Que esse fato seja um consolo para todos aqueles que sofrem. Cristo sente por você o mesmo pesar que ele sentiu pelos parentes de Lázaro. Ele ama você de igual modo. E note-se que este versículo faz parte do livro da Bíblia que mais ressalta a divindade de Jesus. Aqui vemos Jesus, o Deus feito homem, isto é, o próprio Deus, chorando. Deus realmente tem amor profundo, emotivo e compassivo por você e pelos outros. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
seu ministério público chegara ao fim. Diz o registro que muitos dos principais guias do povo creram nele, sem, todavia, terem feito pública confissão. Quem, neste mundo, aborrece a sua vida? Aborrecer a própria vida, aqui, significa a atitude de valorizar os interesses celestiais e espirituais muito acima dos desta terra. Os seguidores de Cristo dão pouca importância aos prazeres, filosofias, sucessos, valores, alvos ou métodos do mundo. Os tais obterão a vida eterna, pois não existe nada tão precioso neste mundo que eles não deixem por amor ao Senhor. Ministério particular. João 13-17. Os judeus haviam rejeitado Jesus completamente. Então ele reuniu os seus e revelou-lhes muita coisa secreta, antes de os deixar. Queria confortá-los, pois sabia como ia ser difícil quando tivesse partido. Seriam como ovelhas sem pastor. É maravilhoso que Jesus tivesse escolhido e amado homens como esses. Com exceção de Pedro e João, os restantes pareciam mais uma coleção de ninguéms. Eram, porém, os seus e ele os amava. Uma das especialidades de Jesus é transformar ninguém em alguém. Foi o que realizou com o seu primeiro grupo de seguidores. É o que vem realizando através dos séculos. Depois de anunciar sua partida, o Senhor dá aos discípulos um novo mandamento, a saber, que se amassem uns aos outros. Nisto conheceram todos que sois meus discípulos. A prova do discipulado não está no credo que recitamos, nem nos hinos que cantamos, nem no ritual que praticamos, mas no fato de amarmos uns aos outros. A proporção em que os cristãos se amam uns aos outros é a mesma em que o mundo crê neles ou em seu Cristo. É a prova final do discipulado. Jesus de novo menciona esse mandamento em João 15:12. O amor, grego ágape, deve ser a marca distintiva dos seguidores de Cristo. Este amor é, em suma, um amor abnegado e sacrificial, que visa o bem do próximo. Por isso, o relacionamento entre os crentes deve ser caracterizado por uma solicitude dedicada e firme, que visa altruisticamente a promover o sumo bem uns dos outros. Os cristãos devem ajudar uns aos outros nas provações, evitar ferir os sentimentos e a reputação uns dos outros e negar-se a si mesmos para promover o mútuo bem-estar. Aquele que tem os meus mandamentos, João 14:21. Guardar os mandamentos de Cristo não é uma questão de opção para quem quer ter a vida eterna. 1. A nossa obediência a Cristo, embora nunca perfeita, deve porém ser real. Ela é um aspecto essencial da fé salvífica que brota do nosso amor a Ele. O amor a Cristo é o alicerce da verdadeira obediência. Sem amor a Cristo, o esforço humano de guardar seus mandamentos torna-se legalismo. 2. A pessoa que ama Cristo e se esforça por guardar de modo correto seus mandamentos, Ele promete amor, graça, bênçãos especiais e sua real presença no seu interior. Nesta parábola ou alegoria de João 15:1, Jesus se descreve como a videira verdadeira e aqueles que se tornaram seus discípulos, como os ramos. Ao permanecerem ligados nele como a fonte da vida, frutificam. Deus é o lavrador que cuida dos ramos, para que deem fruto. Jesus falara de seu Pai. Agora, porém, ele fala de outra pessoa da divindade, o Espírito Santo. Se ele, Cristo, tem de partir, mandará o Consolador para habitar com eles. Que maravilhosa promessa para os filhos de Deus! Jesus repete em João 15:26, e novamente, no capítulo 16. Leiam-nos. Poucos sabem dessa presença em suas vidas. É pelo seu poder que vivemos. O Espírito Santo não é uma influência. É uma pessoa. É uma das 3 pessoas da divindade. Em João 15, Jesus revela aos discípulos o segredo real da vida cristã. Permanecer em Cristo. Ele é a fonte da vida. Permanecer em Cristo, como os ramos da videira. Os ramos não podem separar-se do tronco, a vontade é tornar a unir-se a ele. Precisam permanecer para dar fruto. É esta uma figura de nossa vida em Cristo. Ele vos guiará em toda a verdade, João 16:13.
A obra do Espírito Santo quanto a convencer do pecado não concerne somente ao incrédulo, mas também ao crente e à igreja, ensinando, corrigindo e guiando na verdade. 1. O Espírito Santo falará ao crente concernente ao pecado, à justiça de Cristo e ao julgamento da maldade com vistas a conformar o crente a Cristo e aos seus padrões de justiça. B. Guiá-lo em toda a verdade. C. Glorificar a Cristo. Deste modo, o Espírito Santo opera no crente para reproduzir no seu viver a vida santa de Cristo. 2. Se o crente cheio do Espírito Santo rejeita a sua direção e sua operação de convencer do pecado, e se o crente não mortifica as obras da carne mediante o Espírito Santo, morrerá espiritualmente. Somente os que recebem a verdade e são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e assim podem continuar na plenitude do Espírito Santo. O pecado arruína a vida espiritual, igualmente a plenitude do Espírito Santo no crente. Depois de terminar sua preleção aos 11 discípulos, Jesus falou ao Pai. Os discípulos ouviram suas palavras solenes e carinhosas. Que emoção deviam ter sentido ao ouvirem-no contar ao Pai quanto ele os amava e quanto cuidava deles. O capítulo 17 contém a oração final de Jesus por seus discípulos. Este texto revela os desejos e anseios mais profundos de Nosso Senhor por seus seguidores, tanto naquela ocasião como agora. Além disso, esta oração é um exemplo inspirado pelo Espírito de como todo pastor deve orar por seu povo e como todo pai deve orar por seus filhos. Ao orarmos pelos que estão sob nossos cuidados, nossos propósitos principais devem ser: 1. Para que conheçam intimamente a Jesus Cristo e a sua palavra. 2. Para que Deus os preserve do mundo, da apostasia, de Satanás, do mal e das falsas doutrinas. 3. Para que tenham continuamente a alegria de Cristo. 4. Para que sejam santos em pensamento, ações e caráter. 5. Para que sejam 6. Para que levem outros a Cristo. 7. Para que perseverem na fé e, finalmente, habitem com Cristo no céu. 8. Para que permaneçam constantemente no amor e na presença de Deus. O sofrimento e morte. João 18 e 19. A hora havia chegado. A obra máxima de Cristo estava ainda por ser feita. Teria de morrer para glorificar o Pai e salvar um mundo pecaminoso. Ele veio para dar a vida em resgate por muitos. Cristo entrou no mundo por uma manjedoura e dele saiu pela porta da cruz. Todos os discípulos, exceto João, abandonaram Cristo na hora em que ele mais precisava deles. Dentre esses 9 desertores está Tiago, um dos que faziam parte do círculo íntimo, Natanael, aquele em quem não havia dolo, e André, o colaborador pessoal. Na cruz temos o registro da expressão máxima do ódio e da expressão máxima do amor. De tal maneira o homem odiou que crucificou a Cristo. De tal maneira Deus amou que deu ao homem vida. Nosso Salvador realizou na cruz uma obra expiatória completa. Levou sobre si os nossos pecados, e ao expirar, declarou: está consumado. Era um brado de vitória. Ele completava a redenção da humanidade. Nada ficará para o homem fazer, senão crer. Essa obra já foi realizada em seu coração. A salvação tem alto preço. Cristo morreu pelos nossos pecados. Vitória sobre a morte. João 20, 21. Temos um Salvador que venceu a morte. Ele vive para sempre. No terceiro dia o túmulo estava vazio. Jesus tinha ressuscitado dos mortos, porém de modo diferente. Quando Lázaro saiu do túmulo tinha os membros envolvidos em faixas. Ressuscitara no seu corpo natural. Jesus, porém, quando saiu, o seu corpo deixou os panos que o envolviam, como uma borboleta deixa o casulo. Leia o que diz João em 26 ao 8. As 10 aparições de Jesus, após a ressurreição, contribuíram para que seus discípulos crescem nele como Deus. Leia a confissão da 7ª testemunha, Tomé, o duvidoso. Jesus queria remover toda a dúvida de cada um dos discípulos. Deviam cumprir a grande missão e proclamar o Evangelho ao mundo inteiro.